A Segunda Guerra Mundial foi um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade. Entre 1939 e 1945, batalhas sangrentas ceifaram mais de 60 milhões de vidas. Cidades que antes eram vibrantes foram transformadas em paisagens desoladas e destruídas pelos combates. Embora já tenham passado quase 77 anos desde o fim dessa terrível guerra, artefatos deste período que evitaram com sucesso a descoberta humana e foram escondidos, ainda hoje estão sendo recuperados. Mostraremos agora quais descobertas recentes da Segunda Guerra Mundial estão entre as mais emocionantes e nos darão uma visão do passado sombrio. Antes de começarmos, não se esqueça de clicar no botão de gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos. A Águia Imperial. Como parte da Marinha Alemã, o navio de guerra Almirante Graf Spee foi usado durante a Guerra Civil Espanhola e no início da Segunda Guerra Mundial. Após ser danificado em combate contra vários cruzadores britânicos em dezembro de 1939, o navio seguiu para o porto da capital do Uruguai, Montevidéu. Lá, o navio de guerra, que tinha mais de 180 metros de comprimento, deveria ser tornado navegável novamente. Entretanto, depois que o almirante Graf Spee foi impedido de entrar, o então comandante Hans Langsdorff tomou uma decisão drástica. Pensando estar numa situação desesperadora, ele deu a ordem de afundar o almirante Graf Spee no Rio da Prata, ao largo de Montevidéu. Acontece que a enorme Águia Imperial, que havia adornado o navio antes, afundou junto com o poderoso navio de guerra. O bronze nazista, pesando cerca de 360 quilos e 2,8 metros de altura, foi finalmente recuperado em fevereiro de 2006 e desde então está armazenado em um armazém da Marinha Uruguaia. Entretanto, um tribunal decidiu recentemente que a Águia Imperial deve ser vendida. Metade da receita irá para o governo. É incrível que um objeto tenha uma história tão rica e possa contar tanto sobre o tempo de sua origem. Pombo-correio na chaminé. Há alguns anos, outra baixa da Segunda Guerra Mundial foi recuperada em Londres, um pombo-correio. No caminho, o pássaro foi pego em uma chaminé e não conseguiu se libertar. O que foi especial neste achado, que foi registrado em uma velha chaminé em um edifício residencial, foi a mensagem que estava amarrada à pata do pombo-correio. Em detalhes, este é um código críptico, composto de 27 grupos de 5 letras cada. Entretanto, como as autoridades hoje não têm acesso aos livros de códigos e não têm detalhes sobre a criptografia utilizada, ninguém sabe qual foi a mensagem que nunca chegou ao seu destino. Usina de energia nuclear secreta. Cada um de nós pode entender que o esqueleto bastante pequeno de um pombo-correio pode ser passado despercebido por décadas, mas o que dizer de uma gigantesca instalação de armazenamento nuclear? Na verdade, as instalações subterrâneas secretas dos nazistas só deveriam ter sido rastreadas no norte da Áustria há alguns anos. A complexa rede de túneis e pavilhões cobre uma área de 75 hectares e foi utilizada para pesquisa nuclear. Após detectar níveis de radiação excepcionalmente altos na região, alguns pesquisadores começaram a estudar o local em detalhes. Quando o enorme complexo foi finalmente descoberto no solo, os envolvidos na operação de busca ficaram espantados. Alguns pesquisadores suspeitam que este era um dos maiores sistemas de armazenamento usado pelos nazistas. O edifício pode ter sido ligado a ultra-secreto B8 Berg Crystal. No complexo de produção escondido, os nazistas fabricavam o caça ME-262, que era conhecido como uma arma milagrosa. Milhões de moedas de prata. Em 1942, o SS City do Cairo estava em rota da Índia para Londres, quando o navio foi afundado por um submarino alemão a 700 quilômetros à costa da ilha de Santa Helena. O navio de carga que foi atingido afundou mais de 5.000 metros abaixo do nível do mar, onde permaneceu sem ser descoberto em sua cova oceânica até 2013. Mas então, uma equipe de especialistas conseguiu resgatar os destroços remotos do SS City do Cairo. A propósito, houve uma enorme descoberta do que o navio de carga transportava, milhares de moedas de prata, que pesavam um total de 100 toneladas e têm um valor atual de 50 milhões de dólares.
Quando os torpedos alemães atingiram o SS City do Cairo, havia também quase 300 passageiros a bordo, mais de 100 deles não sobreviveram ao ataque. Depois que a equipe de resgate recebeu uma parte do valor das moedas de acordo com os regulamentos internacionais, o restante do valor das moedas de prata foi passado para seu legítimo proprietário, a Tesouraria do Reino Unido. Avião soviético avistado na Polônia. Os destroços de um caça-bombardeiro soviético permaneceram escondidos em um rio polonês durante 70 anos após a guerra. O avião, que continha 2 tripulantes, havia sido abatido pelos alemães em 1945. Há alguns anos, durante o verão, a Polônia sofreu uma grande seca. Como resultado disso, o nível da água do rio caiu drasticamente, revelando os restos do avião que caiu. Também entre os escombros estavam partes de uniformes soviéticos, botas, um paraquedas e a pistola de um dos pilotos. Navio de guerra japonês. O navio de guerra Musashi era o orgulho da marinha japonesa durante a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, o navio de 260 metros de comprimento ainda é um dos maiores e mais fortemente armados navios de guerra já lançados. No entanto, em 24 de outubro de 1944, o Musashi foi afundado por aviões de combate americanos e desde então tem sido considerado perdido. Foi somente em 2015 que o americano Paul Gardner Allen, cofundador da Microsoft, conseguiu localizar o naufrágio a uma profundidade de mais de 1000 metros abaixo do nível do mar, no Mar Sibuyan. Depois que Allen encontrou o Musashi naufragado no fundo do oceano, ele postou fotos e vídeos do navio de guerra afundado. As gravações mostram que a proa do navio está apontando para a vertical. A condição desastrosa do Musashi sugere que os depósitos de munição no interior do navio explodiram durante o naufrágio, causando grande parte dos destroços. P-40 Kitty Hawk. Em 28 de junho de 1942, Dennis Coppin, um piloto de 24 anos de idade, danificou o P-40 Kitty Hawk em um aeródromo britânico no Egito. Entretanto, os reparos programados nunca foram realizados. O jovem tenente, na verdade, nunca chegou ao seu destino. Durante quase 70 anos, o paradeiro do piloto e de sua máquina era um mistério por resolver. O caça não foi descoberto até maio de 2012, por um operário petrolífico. Situado nas areias quentes do deserto do Saara, o P-40 Kitty Hawk ainda estava em condições excepcionais. Complicações inesperadas provavelmente levaram a Coppin a ter que fazer um pouso de emergência no meio do deserto. Não muito longe do avião, ele montou um abrigo temporário com a ajuda de seu paraquedas. No entanto, os restos do piloto não foram encontrados até hoje e permanecem um mistério. USS Independence. O sucesso alcançado pela tripulação do USS Independence durante a Segunda Guerra Mundial no Pacífico foi notável. Os aviões de combate estacionados no navio abateram mais de 100 aeronaves japonesas e afundaram o cruzador inimigo Oyoda. Após o fim da guerra, o porta-aviões leve também participou dos testes atômicos planejados em Atol de Bikini como um objeto de teste superdimensionado. A parte surpreendente disto, o USS Independence revelou-se inesperadamente forte e resiliente. Na verdade, as 2 bombas nucleares, que tinham uma força explosiva de 23 quilotons de TNT, não danificaram o navio de quase 190 metros de comprimento. Como o USS Independence era radioativo após sobreviver aos testes, ele foi então levado para Pearl Harbor e São Francisco para ser examinado. Algumas semanas mais tarde, o porta-aviões irradiado foi finalmente afundado ao largo das Ilhas Farallon, a cerca de 30 quilômetros da costa de São Francisco. Ele está em grande companhia lá. Entre 1946 e 1970, mais de 47 mil barris e containers com resíduos radioativos foram descartados ali. Mega submarino. Mais de 120 metros de comprimento, quase 12 metros de largura, os submarinos japoneses da classe Sentoku incorporavam os maiores submarinos convencionais da época. Além disso, os gigantes flutuantes foram capazes de implantar vários aviões de caça de uma só vez. Um total de 5 desses monstruosos submarinos entraram em produção, porém apenas 3 deles estariam concluídos até o final da Segunda Guerra Mundial. Em 26 de agosto, as tripulações dos gigantescos submarinos foram ordenadas a levantar bandeiras negras, um sinal de rendição.
Foi assim que todos os submarinos da classe Sentoku se tornaram propriedade dos vencedores americanos. No ano seguinte, porém, os responsáveis decidiram afundar os mega-submarinos para que não pudessem ser inspecionados pela União Soviética. Por fim, a classe Sentoku foi utilizada como alvo para novos tipos de torpedos, após o que afundaram nas profundezas do mar ao largo do Havaí. Foi somente em agosto de 2013 que os pesquisadores marinhos redescobriram acidentalmente um dos naufrágios. A arma maravilhosa destruída. Já lhe dissemos que o Messerschmitt MI Aircraft 262 foi descrito pela propaganda nazista como uma arma maravilhosa. Entretanto, como é sabido, a chamada aeronave a jato não tinha a intenção de puxar a maré da guerra de volta para o lado dos nazistas. Produzidos entre 1943 e 1945, apenas 800 Mi-262 foram entregues à seção de guerra aérea dos militares nazistas. Uma dessas máquinas, que caiu na Holanda em 12 de setembro de 1944, foi recuperada há alguns anos. O fato de que os destroços não puderam ser encontrados durante décadas se deve ao fato de que os alemães esconderam imediatamente os destroços de sua arma milagrosa em uma cratera de bombas próxima. O medo de que a então nova tecnologia caísse nas mãos do inimigo era grande demais. Depois que a localização exata do avião acidentado ficou conhecida, o pessoal do Museu da Aviação holandês começou a desenterrar cuidadosamente os destroços. As peças recuperadas foram então levadas para o museu e meticulosamente limpas. Entretanto, não demorou muito para que alguns representantes do Exército Nacional se apresentassem e confiscassem os destroços do Mi-262. A razão: não havia permissão para escavações no local. USS Juneau e os 5 irmãos Sullivan. O USS Juneau era um cruzador leve na Marinha dos Estados Unidos e estava lutando na Batalha Naval de Guadalcanal quando um torpedo lançado de um contratorpedeiro japonês o danificou fortemente. No dia seguinte àquele em que o cruzador foi atingido, 13 de novembro de 1942, ele foi novamente bombardeado, mas dessa vez por um submarino japonês. Ele quebrou ao meio e afundou em menos de 1 minuto. Depois de ver toda a violência da explosão do USS Juneau, os comandantes de outros cruzadores próximos estavam convencidos de que não poderia ter havido nenhum outro sobrevivente no navio. Eles estavam errados. Os mais de 100 sobreviventes do acidente se agarraram aos destroços e jangadas do cruzador na água, enquanto observavam os outros navios de guerra americanos se afastando cada vez mais. Destes mais de 100 vivos daquele momento, apenas 10 seriam resgatados e acabariam sobrevivendo. Os 5 irmãos Sullivan estavam entre os que faleceram no acidente. Depois disso, foi lançado o filme Eram 5 Irmãos, marcando o início do afundamento do Juneau, sendo usado como um golpe de propaganda de guerra contra a Marinha dos Estados Unidos. Outro contratorpedeiro foi nomeado em homenagem aos irmãos Sullivan. Entretanto, a Marinha tentou encobrir o fato de que dos marinheiros que sobreviveram ao naufrágio inicial, pelo menos 2 dos irmãos Sullivan estavam lá. Vários dos 10 sobreviventes finais afirmaram ter visto 3 dos irmãos vivos na água. Recentemente, foi descoberto o naufrágio do USS Juneau. No dia de São Patrício, em março de 2018, uma equipe liderada por Paul Allen e Robert Kraft descobriu o navio no fundo do oceano, 2,5 milhas abaixo da superfície da água, perto das Ilhas Salomão, no Oceano Pacífico. Hoje, o navio é um túmulo de guerra para as muitas centenas de vidas perdidas em seu naufrágio. Graf Zeppelin. A Marinha Alemã construiu apenas um porta-aviões para a Segunda Guerra Mundial, o Graf Zeppelin. A ideia foi lançada em 1938 e, em 1941, o grande almirante Raeder informou ao líder do exército da Alemanha que, estando 85% completo naquela época, o Graf Zeppelin estaria totalmente concluído no ano seguinte. O que realmente aconteceu foi que em 1943, o Graf Zeppelin foi abandonado devido à falta de interesse no projeto, embora já tivesse 95% concluído. Para garantir que o Graf Zeppelin não acabasse nas mãos da Rússia, ele foi descartado nas águas rasas de Stettin, na Polônia, após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Entretanto, os russos encontraram o porta-aviões em 1946 e o rebocaram da Polônia para Leningrado, com a intenção de repará-lo. Isso acabou não acontecendo, e o Graf Zeppelin foi então levado de volta para a costa polonesa. Apenas um ano depois, em 1947, o Graf Zeppelin foi usado como prática para navios e aviões navais de guerra soviéticos. Milagrosamente, ele ainda estava flutuando após 24 bombas e projéteis.
O que finalmente afundou o Graf Zeppelin foram 2 torpedos. Ninguém sabia a real localização submarina do porta-aviões, até que seus destroços foram descobertos por uma companhia petrolífera polonesa, Petrobaltic, em 2006. Eles encontraram um naufrágio próximo ao porto de Leba, que tinha cerca de 265 metros de comprimento, e outras investigações do navio de pesquisa da marinha polonesa Orp Arktowski confirmaram isso. Era de fato o Graf Zeppelin, situado a chocantes 263 pés abaixo do mar. Estamos interessados em sua opinião. Qual descoberta da Segunda Guerra Mundial mais lhe interessou? Já estamos aguardando seus comentários. Nos dê um joinha se você gostou do vídeo de hoje. Enquanto faz isso, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sino para se manter atualizado a partir de agora. Obrigado por assistir, tenha um bom dia e nos vemos na próxima.